Mais uma vez estamos aqui para uma pequena reflexão. Eu escolhi um texto hoje, um texto maravilhoso. Eu tenho certeza que você já ouviu falar nesse texto. É um texto muito conhecido no nosso meio. Para você que é cristão, com certeza você já ouviu diversas vezes esse texto. Para você que não é, para você que está chegando agora aqui no nosso canal, nós temos o intuito de todos os nossos vídeos deixarmos aqui uma palavra de Deus para a sua vida. A ideia é que todos os dias nós possamos aqui passar aqui e deixar um pouquinho da palavra de Deus para que você venha refletir durante o seu dia. O texto de hoje que nós vamos estar conversando é o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, tá bom? Nós vamos estar falando sobre algumas questões bem tranquilas aqui, alguns pontos que nós podemos aqui compartilhar. Eu vou estar fazendo a leitura e conforme vamos fazendo a leitura, nós vamos fazendo o nosso bate-papo, tá bom? Hoje eu não vou ler todo o texto e depois pontuar. Então nós vamos estar lendo e vamos estar falando um pouquinho. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim. Deixa eu achar aqui. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, uma festa, estava todos reunidos no mesmo lugar. Eu já quero parar aqui já para abrir um primeiro ponto para compartilhar com você algo muito interessante. Estavam todos reunidos, tá? Esse contexto aqui de reunidos é estar no mesmo propósito. Não era somente um agrupamento, não é somente estar no mesmo lugar, não é só mesmo estar no mesmo ambiente, mas o propósito era o mesmo. Quando você pega o texto, você vai ver que o capítulo 1, também em outros nos evangelhos, Jesus dá uma direção para os seus discípulos. Olha, não vá para Jerusalém antes de vocês ser revestidos de poder, receber o Espírito, né? Não saia de Jerusalém antes de vocês, que o Espírito venha capacitar vocês. É claro que às vezes nós nos empolgamos e queremos fazer a obra do Senhor, queremos avançar em muitas das áreas, mas se você avança mesmo com o intuito, com o objetivo, com a intenção boa de pregar, mas sem o revestimento do Espírito, sem a capacitação do Espírito na sua vida, sem a capacitação de Deus sobre você, sem você ter a autoridade dada por Ele para fazer tal coisa, com certeza a probabilidade de fracasso é muito alta, muito alta. Então, às vezes, nós vamos ter dificuldade de entender que pessoas começam um trabalho, mas não conseguem manter ele. Um trabalho, quando eu falo, abre um projeto da igreja, ou para evangelizar, ou seja, uma igreja, enfim, e aquilo não consegue se manter, aquilo não consegue avançar. Então, tão rápido abre como tão rápido fecha. Há uma probabilidade muito grande de você estar se esforçando com a sua... Você está trabalhando com as suas próprias forças. O objetivo não é esse. O objetivo é que aquele que nos chamou, ele nos capacita, ele nos garante. É claro que você faz a sua parte, é claro, isso não há dúvida. Mas nós precisamos entender que o Senhor age, Ele trabalha ao nosso favor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então tem coisas que nós precisamos primeiro ser revestidos. Aqui eles iriam pregar até os confins da terra, eles iriam para vários lugares, principalmente os discípulos que conviveram ali com Jesus, mas Jesus diz, olha, ficai em Jerusalém porque vocês precisam de alguém que vai consolar, vai dar direção, vai ajudar vocês nessa caminhada, vai mostrar para vocês e revelar para vocês coisas que vocês sozinhos jamais teria a ciência ou jamais chegaria a tal lugar. E ali aqueles homens se reúnem, 120 homens em um propósito. De quê? Orarem, buscar a presença do Senhor. Estavam 120 homens buscando a presença de Deus. Então, quando eu falo homens, eu estou falando 120 pessoas ali buscando a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Imagina 10 dias
10 dias, esses homens orando, dizendo assim, ó, ele vai vir e nós seremos revestidos. Agora imagina você se fosse nos dias de hoje. Você começa um propósito de oração, passou o primeiro dia, passou o segundo dia, passou o terceiro dia, o quarto, o quinto, o sexto, e nada acontece. Uma probabilidade muito grande de pessoas começarem já a reclamar, murmurar. Outras vão desanimar e vão tentar também te desanimar. O problema não é só que elas desanimam, o problema é que elas também querem que você pare. Vão começar a te culpar. Aconteceu isso com Moisés. Moisés está tirando o povo do Egito e levando para o deserto, para um propósito maior, e quando algumas dificuldades acontecem, ou quando aquilo que eles esperavam não aconteceu, eles começam a culpar Moisés, dizendo, Moisés, por que tu nos tirou de lá? Lá era melhor. Eles não conseguiam lidar com uma liberdade. E aí começa a culpar. Então imagina você, líder, está direcionando um trabalho, já está no quinto, no sexto, no sétimo dia de oração e nada acontece. Então é aí que você precisa aguentar a pressão. É nessas horas. No cabo de 10 dias aqui, essas pessoas estavam recebendo de Deus, e nós vamos estar lendo aqui, mas estavam no mesmo propósito. É muito ruim você começar, é muito ruim e difícil você começar um projeto aonde você tem um grupo de pessoas que você quer ir para a direita e eles querem ir para a esquerda. Isso acontece às vezes dentro de uma igreja. Um propósito às vezes que é colocado pela liderança, e os demais às vezes não aceitam ou não querem aquilo e começa a fazer o contrário. Ou às vezes metade da liderança também não concorda e quer fazer o contrário. Então, por que muitas coisas não acontecem no nosso meio, como milagres, como, enfim, tantas outras coisas, conversões? Porque a igreja é dividida. Jesus diz assim, uma casa dividida jamais ela resistirá, jamais ela ficará de pé. Então, quando uma igreja ela entra no propósito, a ideia é que toda, principalmente a liderança, ela esteja também envolvida, ela esteja dentro da mesma visão. Naquele período, daquele objetivo, daquele propósito, tu vai ver que cada apóstolo aqui, cada um vai ter o seu ministério de uma forma. Cada um vai para uma direção, cada um vai ter uma forma de trabalhar, cada um vai ser direcionado pelo Espírito para fazer algo a qual ele foi chamado para fazer. Mas nesse momento estão todos reunidos, unido e reunido em um só propósito. Qual é o propósito? O Espírito de Deus vai vir sobre nós e pronto. E aí quando passa-se os 10 dias, o versículo 2 diz assim, de repente veio do céu um som como o som de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Olha, eles estavam em uma casa, para quem às vezes fala que era uma igreja, um templo, era uma casa, estavam assentados e de repente, eles estavam buscando e de repente ouviu-se um barulho, um som, e de repente foram todos cheios do Espírito Santo. Olha o que acontece quando a igreja ela está em união, ela está em uma unicidade. O que acontece é o mesmo propósito. É claro que dentro da igreja vai ter aqueles que precisam de uma porta de emprego, outros que precisam de uma cura, o outro que quer trocar de carro, o outro que quer viajar, enfim, vai ter o outro que quer casar, vai ter diversos pessoas precisando de algo também diversos. Porém, quando se lança um propósito, você precisa estar dentro do propósito. Você precisa somar no propósito, porque de repente um som surge e todos que estão ali vão ser cheios. E você vai ver que eles vão ser cheios do Espírito e vão externar essa amplitude do que está acontecendo com eles. Eles estão sendo tão cheios, estão transbordando para as demais pessoas. E aí, naquele momento ali que eles estão transbordando, quebra-se, ali uma liturgia, porque ao ponto de quem está fora vai ouvir o que eles estão fazendo, vão ouvir o que estão falando. E naquele momento ali, os que estão de fora não entendem.
quem está de fora, só entende quem está lá dentro, só entende quem está envolvido. É por isso que às vezes muitas pessoas que estão juntas, mas não estão unidas, não estão reunidas, não vai entender o mover, e aí vai dizer assim, ó, isso é barulho, isso, eles estão doidos, eles estão loucos, estão bêbados, vão colocar um monte de questões, porque não sabe o que está acontecendo, não consegue desfrutar daquilo que foi liberado para aquelas pessoas que ali estavam. Diferente dos que estão unidos e reunidos, porque eles estão vivendo dentro de uma outra dimensão, estão vivendo dentro de uma outra profundidade, dentro de uma outra realidade. E ali eles estão se lançando, se doando, e coisas extraordinárias acontecem. Aqui nessa questão, os que estão fora estão dizendo, olha, estão bêbados, porque a essa hora, está nessa euforia toda, estão bêbados. Quem não entende, pensa que a nossa alegria está em coisas supérfluas, coisas externas. As pessoas que não entendem pensam que a nossa alegria está nos nossos recursos. Quem não entende pensa que a nossa alegria está na condição dos meus bens materiais. A Bíblia diz que a minha alegria, ela vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Sabe, eu me alegro em estar na presença do Senhor. Davi, no Salmo 23, ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A versão NVI ela é mais explícita, fica melhor. Ela diz assim, o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. O Senhor é suficiente, meu querido. O Senhor é suficiente, minha querida. Num relacionamento, o Senhor é suficiente. Dentro de uma condição financeira, o Senhor é suficiente. Dentro dos meus recursos, o Senhor é suficiente. O que eu preciso entender é que eu não preciso de adicionais quando se fala de ter o Senhor na nossa vida. Ele supre todas as nossas necessidades. É alguém que o que está sendo gerado para ele é grato com aquilo. Você vai ver que Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles foram lançados na fornalha, o que eles falam antes é extraordinário. O que eles falam antes é incrível. Porque a ideia não era que Deus fosse livrá-los, porque também se não livrasse, o objetivo não estava em livrar. O objetivo estava em saber que o Senhor estava com eles. Então quando eles entram na fornalha, e ali há aquele contexto da fornalha, o Senhor, eles têm aquela convicção que o Senhor está com ele. Então quando eles entram, que o fogo não consome, né, não queima nada deles, eles saem dali, as pessoas às voltas ficam perplexas, mas para eles a confiança era, se Deus fizesse, ele era Deus, mas também se não fizesse, ele iria continuar sendo Deus. Havia um nível de confiança muito grande. Quando Daniel entra dentro da cova, o livro de Daniel é muito repleto para essas questões, sabe? Quando o próprio Jó. Então assim, o socorro é o Senhor, o socorro é Jesus. Em todos os meus vídeos você vai ver eu falando aqui que não há salvação produzida pela sua boa obra. Não há. A salvação vem de Jesus. De Jesus. A sua boa obra é fruto de um caráter, de uma característica de amor ao próximo. Eu, por ser um cristão, eu tenho prazer, né, em fazer o bem ao próximo. Eu tenho prazer em ajudar as pessoas. Mas isso não é uma condição de eu ser salvo. Por eu ser salvo, que eu faço essas coisas. Então, quando eu vejo aqui um contexto falando aqui sobre do que precisa ser agregado, o Senhor é suficiente. Talvez você esteja me assistindo nesse momento e você teve uma noite de insônia, você teve uma noite terrível, você não conseguiu dormir. De alguma forma esse vídeo possa ter chegado até você. Talvez o seu casamento esteja destruído,
dilacerado, sem nenhuma perspectiva de melhoria. O Senhor é suficiente. Quando você pega o texto de Pedro, quando ele quer andar sobre as águas, e Jesus está vindo sobre as águas, ele diz assim: permita que eu vá, e o Senhor permite. E ele começa a desfrutar daquele momento sobrenatural, aquela coisa extraordinária. Ele está desfrutando daquele momento ali único, maravilhoso, único na história. Mas de repente as tempestades, os barulhos, as coisas adversas, elas vêm, sabe? A dificuldade ela vem para todo mundo, as lutas vêm para todo mundo. E naquele momento ele começa a tirar o foco de Jesus, ele começa a olhar para as coisas à sua volta. Quando ele começa a olhar para as coisas à sua volta, ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, ele tem a humildade de dizer: Senhor, socorre-me, socorro, me ajuda. E Jesus prontamente socorre. Às vezes você passou a noite toda e não dormiu. Talvez o seu casamento esteja por uma linha, por um triz. Talvez o seu recurso financeiro acabou. E às vezes o que falta é a humildade de dizer: Senhor, me socorre. Senhor, socorre meu casamento, socorre a minha vida financeira, socorre, Senhor, o meu estado emocional. Socorre-me, Senhor, me ajuda. E eu tenho certeza que no momento que você falar, não é da boca para fora, mas você falar, abrir o seu coração para Ele, Ele vai te socorrer como tem socorrido tantas pessoas, como me socorreu, como tem socorrido a minha família. O que você precisa é, de fato, clamar por Ele. Aqueles homens estão dizendo assim: olha, está todo mundo bêbado, porque é impossível ter uma alegria externa, uma alegria interna, 9 horas da manhã. Isso aí é algo externo, isso aí foi uma bebida. Ele precisou de bebida, eles precisaram de bebida, ele precisou talvez de utilizar de algum recurso para trazer uma alegria momentânea, como nos dias de hoje existe aí as drogas, enfim, né, tantas coisas, a prostituição. Não é só para aquele momento, mas quando passa o momento, e nem às vezes é um momento satisfatório, é tudo ilusão, você está vazio de novo e pior do que estava antes. Pior. Aqueles homens estão dizendo assim: como pode esses homens estar tão felizes, tão alegres? São 9 horas da manhã. E aí Pedro se levanta dizendo, falando, trazendo um resumo, trazendo ali uma retrospectiva dos patriarcas, de Jesus na vida deles. E ele está dizendo: esse é o motivo da nossa alegria. Nós estamos alegres por causa que nós fomos visitados pela presença do Espírito. Nós estamos alegres porque agora nós fomos capacitados, nós estamos revestidos, nós não estamos mais sozinhos. Estamos alegres porque agora nós temos alguém para nos conduzir para lugares mais altos, lugares melhores. O que os olhos não ouviu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para você. Isso aqui não é uma palavra de autoajuda, isso aqui não é uma palavra simplesmente para te motivar. Eu estou falando da Bíblia. A Bíblia, ela é transformadora. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Prometendo Ele vai cumprir. Tudo que está na palavra, Ele vai cumprir. O que você precisa fazer é estar dentro dos princípios da palavra, para que a promessa dele te alcance. Esses homens estão dizendo aqui: olha, que alegria é essa? E quando Pedro começa a explanar, começa a falar, eles dizem assim: olha, eu também quero essa alegria. O que eu preciso fazer para também desfrutar dessas alegrias? O que eu preciso fazer para poder viver essa alegria que vocês estão vivendo? Então talvez você está me assistindo ou está me ouvindo, não sei a forma que tem chegado até você, mas talvez você diga: eu também quero desfrutar dessa alegria. Querido, só existe um caminho. Só existe um caminho para você desfrutar dessa alegria: Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o motivo da nossa alegria. Ele é o motivo de todos os dias você levantar. Os problemas continuam, as dificuldades continuam, mas você
tem motivo para se alegrar. Para quem tem Jesus na sua vida, o diagnóstico, a notícia má, ela não tem o poder de tirar essa paz de dentro de você. Você nunca vai entender, se você não experimentar, você nunca vai entender quando uma pessoa recebe um diagnóstico do médico dizendo: olha, tudo que é possível do homem fazer, nós fizemos. E aquilo não traz nenhum tipo de abalo, né? Nenhum tipo de abalo. É claro que as pessoas sentem, mas nenhum tipo de abalo que a pessoa quer se afundar em droga, em bebida. Não. Ele entende a seguinte forma: agora que os homens não podem fazer, eu creio que agora Jesus vai agir. E aí como Jesus age? Jesus pode curar qualquer tipo de doença, Jesus pode curar. Mas como Sadraque, Mesaque e Abednego falaram, se ele não curar, ele não deixa de ser Deus por causa disso, ele continua a ser Deus. Mas ele traz uma paz muito grande para a sua alma. Ele traz um conforto na tua alma. Por isso que essas notícias adversas não têm poder de abalar a nossa fé. Que fé é essa? É fé que não é aqui que se resume toda a história. Não é aqui que acaba. Aqui é o lugar de você tomar decisões. Claro, aqui é o lugar que você precisa tomar decisão para onde você quer passar a sua eternidade. Aonde você quer passar a sua eternidade. Isso é lógico. Mas eu entendo que ao passar daqui existe um lugar aonde eu sei que Jesus preparou para mim e preparou para você. Então, às vezes nós estamos tão apegados às coisas materiais que nós fazemos covardia aos próximos. Eu tenho assistido muitos documentários, muitos relatos de pessoas filhos matando os pais por causa de dinheiro, irmãos matando irmãos, mandando matar criança que era herdeira. E nessas questões, às vezes, é um tio, é um parente, por causa de recurso, por causa de dinheiro. Sabe? Tudo vai passar. Se tem uma coisa que não passa, é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nos ensina como nós devemos nos comportar como cidadão do céu. Como alguém que ama o próximo. Dinheiro fica, casa fica, carro fica, não leva a nada. Então, quando Jesus, naqueles contextos, né, das parábolas, e tem um dos contextos que eu gosto muito, é quando diz que havia um homem, e aquele homem juntou muitas coisas no seu celeiro, achando que não precisaria de ninguém, que tudo seria para a vida toda. E ali tem aquela frase que diz: louco, essa noite pedirão a tua alma, o que tens preparado e para quem será? Para quem? Esses homens aqui assistem essa alegria e perguntam: como faço para desfrutar também? Naquele momento, Pedro diz: só tem um caminho para a alegria. E não é no bar, não é nas drogas, não é na prostituição. É entregar a sua vida a Jesus, é entregar o seu caminho a Jesus. E Ele muda. E naquele dia, 3.000 homens entregaram a sua vida para Jesus e foram transformados. Está esperando o quê? Entrega os seus caminhos ao Senhor. Pare de sofrer desnecessário. Jesus quer curar feridas. Jesus quer transformar vidas através da sua vida. Deus abençoe, que você possa cada vez mais mergulhar na palavra. Dá uma olhada aqui na descrição, temos materiais ali que vão te ajudar muito. Deus abençoe.